Meu nome é Vitória Líbia Barreto de Faria, tenho 68 anos e a minha história começa em Paranaguá, no ano de 1945, quando nasci no final da guerra, já num clima festivo, e por essa razão meu nome é Vitória. Esse nome me acompanhou durante toda a minha trajetória e foi bastante enfatizado na minha família, e acho que parte das conquistas que eu fiz historicamente se devem, em parte, ao meu nome. Sempre me senti muito vitoriosa. Eu morei em Paranaguá durante poucos anos e minha família mudou para Curitiba. Meu pai, Rômulo da Costa Faria, jornalista, homem íntegro, rígido e disciplinado, e minha mãe, Julíbia Barreto de Faria, de uma família catarinense, mulher simples, 20 anos mais nova do que ele, que desejava casar para ter muitos filhos. Fui criada, fui a segunda filha de uma família de 6 crianças. Tivemos uma infância muito feliz, muito alegre, povoada de livros e de natureza. Vivemos assim a rua, que foi para nós fator de grande importância na nossa história. E estudei com muito sacrifício. Hoje eu me pergunto muitas vezes como é que o papai, com o seu salário de funcionário público e de jornalista, ele conseguia sozinho manter uma família de 6 filhos, sendo que eu e minha irmã mais velha estudávamos em um colégio particular, o Colégio São José, das Irmãs de São José, e os meus 4 irmãos no colégio militar. Nossa infância foi muito bonita, eu sempre reforço isso, porque, embora o papai e a mamãe fossem pessoas muito diferentes e vivessem uma relação extremamente conflitiva, eles conseguiram forjar em nós, no nosso caráter e no nosso temperamento, as virtudes todas que eles tinham e também os defeitos, né, como todos os pais. Mas eu enfatizo as virtudes. O papai era um intelectual com ideias extremamente avançadas para a sua época, e as minhas melhores recordações de infância dizem respeito, que foram coisas que me marcaram por toda a vida, foram as leituras noturnas que fazíamos em nossa casa, desde muito cedo, e que hoje eu, como educadora, eu analiso isso. Eu acho que a minha formação como leitora e a minha formação como educadora se deve muito a esses momentos de formação que o papai nos proporcionou. E era uma coisa muito rica e muito interessante, porque hoje existe uma rigidez muito grande em relação à faixa etária, né? Isso não pode para crianças dessa idade, isso não pode para crianças de outra idade. E lá em casa o papai sentava em uma rede, todos nós em volta dele, crianças que variavam. A minha diferença de idade com o Daniel é de quase 10 anos, da minha irmã era 14 anos. E todos nós, de diferentes idades, sentávamos no chão e ele nos lia desde os sermões do Padre Vieira, os discursos do Rui Barbosa, os livros do José de Alencar, enfim, Machado de Assis, então, e poemas maravilhosos. Então ele nos cultivou muito esse gosto pela leitura e pelo estudo, né, lá em casa. E a mamãe era uma pessoa muito sensível, principalmente, acho que assim, a sensibilidade dela era muito
ela é sensível nesse sentido do aguçamento dos sentidos, né? A mamãe era uma pessoa que cozinhava muito bem, que tinha uma preocupação muito grande com a nossa alimentação, com o cuidado com o nosso corpo, com essas coisas todas, mas também pelas artes. Eu nem sei se os meninos, acho que nunca conversamos sobre isso, mas assim, hoje eu vou... Algumas vezes eu vou à ópera, vou a recitais, e eu lembro muito da mamãe puxando muito para essa coisa da musicalidade. Então, quando eu vejo o Daniel, né, desde que o Daniel nasceu, era dito que ele seria cantor de ópera, então a mamãe puxava muito para essa coisa da música, da ópera, principalmente, que era um gosto dela muito grande. E um sonho imenso, era uma pessoa de ambições, embora a gente fosse pobre, né? Eu digo assim que o papai conseguiu nos sustentar de uma forma que a gente inacreditável hoje, num bom padrão de vida, mas nossos recursos eram parcos. E a mamãe tinha grandes sonhos de ir para a Europa, de visitar outros mundos, de conhecer outras coisas. Então, o papai era a raiz e ela era a asa, né? Eu acho que era muito isso. Ele o tempo todo nos chamava para essa realidade de pé no chão, mas também viajava das histórias, né? Então isso tudo foi muito feliz, e além disso, né? Então eu falo dessa influência dos dois, mas nós vivemos os quintais, as casas, a casa muito simples que a gente vivia, uma casa de madeira, mas que tinha um imenso quintal, com balanço, com árvores imensas. Então, assim, o Hamilton, né, que é poeta, ele fala muito, para ele essa coisa dos quintais foi muito forte na história dele, e ele traz muito vivo essas coisas. E aí tínhamos também uma vizinhança, nós tivemos uma influência cultural bastante diversa, né? De poloneses, italianos, alemães, que eram nossos vizinhos e que nos constituíram, né? Acho que a gente vai se constituindo nessas relações. Bem, então, tudo isso, claro, né? Então, quando a gente fala assim, é muito interessante quando a gente relembra a própria história, porque a gente esquece dos momentos mais trágicos e mais difíceis que a gente viveu e lembra sempre felizmente, né? Nos lembramos desses momentos mais afetivos e mais carinhosos que a gente viveu na nossa trajetória. Então, claro que teve momentos na infância também, momentos infelizes, né? Eu, por exemplo, a minha passagem pelo Colégio São José teve algumas coisas boas. Eu era extremamente considerada, porque eu era uma pessoa que tinha uma formação cultural talvez diferenciada da maioria, então eu me tornei oradora da escola, oradora oficial, declamava e fazia discursos e etc., mas as irmãs eram muito cruéis e eu era muito rebelde. Então, a minha passagem pelo Colégio São José, assim, a marca que eu tenho é de que eu apenas me sobressaía nesse campo de declamar, de dizer discursos, que isso era inegável, mas eu era uma péssima aluna. No final do antigo ginásio, eu quis desistir de estudar. Eu disse que eu não queria mais, que eu ia parar, e embora a minha família fosse, né, puxasse muito por esse lado intelectual, o papai reforçava muito a ideia de que, assim, no máximo, a mulher podia ser professora. Então, a gente não tinha grandes sonhos de ir mais adiante, né, ou de fazer outros cursos, de fazer outras coisas. E eu quis parar no final do ginásio, porque tive, assim, algumas marcas muito fortes, né, nessa minha passagem pela escola, porque eu não era a aluna padrão que eles queriam que eu fosse. E no final do ginásio, as irmãs chamaram meu pai e recomendaram que eu fosse
para outro colégio, fosse matriculada em outro colégio. E fui para o Instituto de Educação, onde me encontrei, onde as pessoas descobriram os meus valores, outros valores. Oi? No Rio Branco? Mas ali foi um ano de passagem, né? Mas onde eu me encontrei, né? Eu disse, puxa vida, eu sou boa mesmo, eu sou muito interessante, eu tenho muitas coisas a dar, eu posso ser professora. E aí eu comecei, fiz o curso de magistério com brilhantismo, fui oradora da turma e aquelas coisas todas. E aí chegou o momento de eu me decidir profissionalmente o que eu ia fazer e tal. Nesse período em que eu me decidia, em que eu buscava, né, caminhos profissionais, o meu pai faleceu. E os meus irmãos estudavam no colégio militar, como eu disse, já os nossos recursos eram restritos, e com a morte do meu pai ficou muito pior a situação. Né? Ficou muito difícil para minha mãe, que não trabalhava fora. A gente não tinha outros bens, o papai não tinha deixado seguro de vida, não tinha deixado absolutamente nada, além da pensão dele, que era muito baixa, e eu era a menina que a minha irmã tinha casado, né? Então tinha a vida dela, e eu era a irmã mais velha que tinha idade para entrar no mercado de trabalho. E então a mamãe não queria abrir mão de nada, porque para ela era fundamental, né, de nada em termos da educação dos meninos, para ela era fundamental que eles continuassem no colégio militar, estudando, e era impossível pensar em qualquer possibilidade de trabalho, embora algumas pessoas dissessem, não, tem que pôr esses meninos para trabalhar, e aí ela se negou a fazer isso, e quem tinha condições de fazer isso era eu. Então, com o meu curso de magistério, já no segundo ano, eu acho que eu estava no segundo ou terceiro ano de magistério, quando o papai morreu, eu comecei, com a ajuda de uma professora muito querida, que eu tenho imensas recordações, que eu sempre digo que foi ela que me apontou um caminho, né? Porque eu pretendia até parar de estudar. A professora Cloris Justen, foi uma pessoa muito importante na minha vida. E aí ela me chamou para eu dar aula particular para o filho dela. Eu comecei a dar aula particular para o filho dela. Em seguida, outras pessoas começaram a me chamar. E eu ia nas casas dos alunos da aula, pessoal da burguesia paranaense aí. E com isso eu entregava tudo que eu ganhava para minha mãe para o sustento dos meninos e da família, né? E os meninos continuaram no colégio militar até um momento, e aí, né, o papai morreu em 65, nesse contexto aí eu entrei para a universidade também. Primeiro eu queria fazer direito, depois eu optei por história, né? Minha formação é em história, e também jornalismo. Eu fiz vestibular para os dois, passei nos dois e fazia história na Federal e jornalismo na Católica. E o resto do tempo batalhava para ganhar dinheiro com as minhas aulinhas particulares para ajudar a contribuir no sustento da família. Nesse período, então os meninos, eram os idos de 66, 67, eu entrei na universidade, acho que foi em 66, 67. Aí a minha memória já está falha, 67, eu acho. E aí, né, os meninos começam a entrar no movimento político e participar, e aí veio, né, a loucura toda que a gente viveu nesses anos de tortura e de ditadura no país. Então, eu trabalhando e estudando, os meninos fazendo colégio militar e militando, né, em outras frentes.
E aí vem... não, aí eu entrei, dava aula particular primeiro e entrei para o Colégio Tuiuti para dar aula para o curso de admissão, depois passei a dar aula, foi criado o ginásio, passei a dar aula no ginásio, e nesse processo aí eu conheci o meu primeiro marido, que era o dono da faculdade Tuiuti, do Colégio Tuiuti, o pai dele era dono do Colégio Tuiuti, e aí acontece essa coisa, né? Hamilton preso, o Paulo, Sérgio e Daniel preso. Não. Quarta. Então eu passei a trabalhar no Colégio Tuiuti. Aí meu marido era alcoólatra, filho do dono do colégio, e então ele era o herdeiro legítimo do colégio, da direção do colégio, mas por dificuldades, né, de alcoolismo, ele não podia exercer, então eu me tornei diretora do colégio. Sendo diretora, e aí a minha formação política, né, foi muito através dos meninos, né, eu na universidade, trabalhando, etc., mas eu não tive essa militância direta, tanto porque era preciso alguém que segurasse, que sustentasse as coisas, e por outro lado, eu estava dentro de uma escola particular, era nora de um militar, né? Então tinha uma série de fatores aí que na época pesavam bastante. Mas as minhas ideias, né? Então eu e os meninos discutíamos muito, a gente lia muito, então eu apoiava e sempre tive assim um respeito e uma admiração muito grande pelos meus irmãos e pelas ideias que eles defendiam, então eu dava apoio irrestrito a eles, né? Então continuei acreditando nas coisas que eles defendiam. E a minha forma de atuar, e aí o meu marido também, a gente foi se politizando nesse processo, diria, né? E nós dois, então, passamos a apoiar de fora o movimento. Então, eu emprestava o meu apartamento, era aparelho, né? O meu apartamento era aparelho para as reuniões, para os encontros do pessoal da esquerda. Eu tinha que sair do apartamento para deixá-los lá, né? Ou então ficar de olhos vedados, né? Tinha toda essa coisa, não sabia o nome verdadeiro das pessoas, todo mundo com nome de guerra. Mas eu nem fazia muitas perguntas em relação a isso, eu acreditava piamente que eles estavam no caminho do bem, né? Então a gente passou a dar dinheiro para o movimento, a emprestar o apartamento, e aí começaram as prisões, as pessoas a perderem emprego, e a gente então começou a pôr dentro do Colégio Tuiuti essas pessoas, né? Os meus irmãos passaram a trabalhar no Colégio Tuiuti, o meu futuro, né, nessa época, futuro ou segundo marido, havia recém saído da prisão, eu também coloquei ele lá, enfim. O Colégio Tuiuti passou a ser um lugar onde haviam várias pessoas com ideias esquerdistas, porque a gente foi, né, colocando o pessoal lá. Mas aí eu disse que eu fazia história e fazia jornalismo, e no segundo ano de jornalismo eu fui para o Rio para fazer fazer um estágio no Jornal do Brasil. E aí eu senti de perto o que era a repressão, a censura. Lembro que uma vez eu fui convocada para ir numa coletiva do Travassos, e então eu, puxa, me senti no auge, né? Puxa, meus irmãos, então vão me achar o máximo, né? Eu tá aqui numa coletiva do Travassos e fiz uma matéria super legal e tal.
e levei para o editor, né, para ser publicado. Ele pegou a matéria, riscou tudo que tinha. Ficou 3 linhas assim, e aí eu fiquei muito revoltada. E quando voltei para Curitiba, eu tranquei a minha matrícula na faculdade, porque assim, parecia que nunca mais ia mudar a situação do país, né? E que então, para que eu estava fazendo jornalismo? E continuei o curso de História, me formei em História e comecei a dar aula, dei aula há muito tempo aqui em Curitiba, tudo isso. Então, a minha passagem pela universidade, eu vivi os anos de 67 a 73, 72, 73, foram anos de intensa repressão. Lembro do dia que destruíram o busto do Suplicy lá na frente da universidade, né? As passeatas, as coisas, eu participava, mas participava sempre, eu tinha um sentido de responsabilidade muito grande nessa época, assim, de responsabilidade familiar, sobretudo porque, assim, a minha mãe, nesse processo, foi uma pessoa extremamente sofrida, né? Então, ontem a gente, conversando sobre isso com o filho do Sérgio, né? O Sérgio dizia para ele, se imagina se fizessem alguma coisa com você, eu viraria uma fera, eu sairia matando, porque você é a minha joia mais rara que eu tenho, mais importante. Você imagine uma pessoa dedicada inteiramente ao lar, como era o caso da minha mãe, e de repente ela ter 4 filhos presos, né? Então, para mim, eu me sentia mesmo como arrimo de família, como protetora dela, como aquela pessoa que tinha que segurar as pontas, né? Tanto tinha que segurar as pontas financeiramente para os meninos e para ela, como eu tinha que segurar as pontas emocionalmente, afetivamente, porque foi um momento muito duro para ela, né? Para todos nós, né? Muito, muito difícil mesmo. Então, nesse processo, eu, como diretora do Tuiuti, os meninos presos, né? Então foi assim, indizível, eu nem sei mais dizer, assim, acho que a minha memória até apagou o sofrimento imenso do dia a dia nosso, né? Assim, sem notícia deles durante muito tempo. O Hamilton, primeiro na clandestinidade durante muitos anos, depois no Rio de Janeiro, um menino, né? Que era assim, pra gente era um menino indefeso. De repente, o Paulo, o Sérgio, o Daniel, a prisão do Daniel foi uma coisa. O Daniel tinha 17 anos, ele foi preso no Tuiuti, eles pegaram ele lá dentro do colégio e a gente, eu e um ex-cunhado meu, saímos atrás do carro da polícia para pelo menos saber para onde que ele ia, e o carro foi disparado e a gente não conseguiu acompanhar e perdeu. E aí como é que eu ia chegar em casa e dizer para minha mãe que o Daniel tinha sido preso, né? Então foi uma coisa muito forte mesmo para nós, né? Muito dolorida, muito difícil, os dias não passavam, a gente não tinha notícias, ou tinha as notícias mais trágicas, né? Fulano caiu, fulano foi preso, fulano foi torturado. Então, o viver de fora essa situação talvez tenha sido tão triste, tão dramático quanto viver dentro, né? Para nós foi terrível. E vendo a nossa mãe, que era uma figura batalhadora, uma lutadora, uma pessoa que tinha sonhado um futuro maravilhoso para os seus 4 filhos, seus 4 varões, se desmoronar totalmente, né? Então foi um momento muito, muito trágico. O Hamilton... Não, e aí tem toda... que eu acho que os meninos devem ter explorado melhor do que eu,
a batalha da mamãe, a luta dela de quartel em quartel, de pessoa em pessoa, brigando. E a mamãe não tinha pudor para fazer isso. Ela gritava, brigava com quem tivesse que brigar, dizia o que tivesse que dizer, e tanto que ela foi ameaçada de ser presa, né? Que se ela não calasse a boca, ela seria presa. Nessa época, como é que chamava? Agostinho Rodrigues, ele era secretário de segurança, né? Você lembra do Agostinho Rodrigues? O Agostinho Rodrigues era conhecido nosso de infância, que nos né, acompanhou no vizinho, parente de vizinho, né? E muito próximo nosso durante a infância, e era secretário de segurança na época. E eu fui buscar um atestado que precisava, né? Eu dava aula de História, de Organização Social e Política Brasileira e de Educação Moral e Cívica nessa época. Então você imagina o que era dar aula dessas disciplinas nesse período. E se bem que eu dava aulas bastante diferenciadas, né? Eu nunca cumpri o papel que deveriam cumprir essas disciplinas. Então, o Agostinho Rodrigues, eu fui buscar um atestado de idoneidade ideológico, né, que tinha que pegar para dar aula, e o Agostinho me chamou lá no gabinete dele e disse que eles estavam, assim, não tinham nada efetivamente contra mim, mas que eu tinha que fazer a mamãe calar a boca e ficar quieta, porque senão ela estava correndo o risco de ser presa, que ele já tinha até segurado algumas vezes a possibilidade dela ser presa. E eu, na prática, né, dentro do Colégio Tuiuti, sendo os donos um coronel, que era meu sogro, e um general, que era o sócio dele, eu tinha muitas notícias da direita também, né? Eu sabia muito das coisas da direita. Então, eu vivi muito esse conflito mesmo, né? Não que em nenhum momento eu vacilei, em nenhum momento eu achava... Eu acho que a gente tinha uma rebeldia natural que foi cultivada na nossa formação, que eu jamais me submetia a coisa, né? Então, quando eu digo que eu dava aula de educação moral e cívica, eu trazia... de educação moral e cívica e de organização social e política, eu trazia para discussão temáticas, as grandes temáticas da época, né? Que eram o divórcio, que eram a repressão, que eram enfim, as coisas que eram mais avançadas, as discussões que eram mais avançadas, o anticoncepcional, né, que eram discussões importantes nesse período. Bem, aí nesse processo aí assim, é difícil até de dizer, e aí por isso que eu digo que às vezes eu sinto que eu fico temerosa até de falar, porque a memória da gente vai falhando, existem coisas que a gente não pode afirmar. Mas nesse processo de prisões e de torturas e de maus tratos e de repressão, os meninos saíram do Colégio Tuiuti e eu me separei do meu primeiro marido, né? Mas antes da minha separação, eu deixei de ser diretora do colégio. Então, assim, eu não posso afirmar que foi uma decisão política que me tiraram da direção porque eu estava vivendo esse conflito de casamento e tudo isso, mas me pergunto muitas vezes até que ponto essas questões pesaram, né? Foi o momento em que a escola estava se expandindo, eles estavam criando a universidade, né, que existe até hoje,
e que ter uma diretora que tinha irmãos revolucionários provavelmente não pesava bem, né, para os donos do colégio. Então, eu saí e essas coisas se deram, e foi também um processo tão conturbado, um momento tão conturbado, que eu não ousaria afirmar o que aconteceu. A verdade é que eu não acho que esses que o dono da escola, né, os donos da escola fossem de direita, enraizados na direita, mas eles também acendiam uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Então, eu acho que algumas concessões precisavam ser feitas e provavelmente a minha cabeça rolou nisso aí, mas teve também o processo de separação. Bem, daí o meu segundo casamento foi com o Gildo Scalco, que ficou preso com os meus irmãos e que nós sempre brincamos que eles articularam a minha relação, na prisão eles articularam a minha relação com o Gildo, porque eles diziam que eu estava indo, meu casamento ia muito mal, né, e que o Gildo era a pessoa perfeita para mim naquele momento. E aí começa a meu engajamento maior, mas daí já nos anos 70, meu engajamento maior na política. O meu ex-marido era da política operária, né? E ele, como tinha sido preso, não conseguia emprego em Curitiba. Nós mudamos ele conseguiu um emprego em Belo Horizonte, a gente mudou para Belo Horizonte, e para Belo Horizonte não, fomos morar em Contagem, e fomos já com missões políticas de estar trabalhando em comissão né, ajudando a criação de comissão de fábrica, aí o PT já começava a surgir, a gente se engajou na criação do PT, fomos da época da criação de núcleos, então nós tínhamos núcleos nas favelas, nas fábricas, então tivemos uma grande responsabilidade pela criação do PT em Minas, né? Primeiro em Contagem e depois em Belo Horizonte. Oficina e pés no chão. Oficina e pés no chão. Bem, aí a minha carreira de educadora, ela foi pegando também outros caminhos. Aqui em Curitiba, na época em que eu era professora de História, eu era professora da rede estadual e da rede municipal. Casada com o Gildo, que era também professor, né? A gente começou não. Aí nesse momento foi em que as pessoas estavam saindo da prisão, que estavam com dificuldades de emprego, que estavam, né, enfrentando todo aquele período pós-prisão, pós-repressão, mas que ainda era muito forte isso, era uma dificuldade muito grande das pessoas se engajarem, né? Foi criada a Oficina, que era uma escola revolucionária para a época, né? E que o Gildo foi ser professor lá, e eu participava da comissão pedagógica e ajudava, e era uma escola extremamente interessante, né, de educação infantil. E foi nesse momento que eu comecei a me definir mais como educadora nessa linha da formação de professores de educação infantil. E quando eu fui, nessa época eu não tinha filhos ainda, quando eu fui para Belo Horizonte, a gente criou também uma escola alternativa
E aí era assim, né? Foi tanto aqui em Curitiba como foi em Belo Horizonte, um espaço onde a gente podia pôr em prática muitas das ideias que a gente tinha, né? Então eu lembro muito, né, dessa coisa, dessa vida coletiva que a gente sonhava, né, que a sociedade socialista traria para nós, e como a gente não podia pôr em prática de outra maneira, a gente criou na escola esse espaço coletivo de ajuda mútua, com princípios extremamente democráticos, né? Então tudo era discutido, tudo era consensado, tudo era articulado em conjunto, e o que se pretendia era dar uma educação libertária para os nossos filhos, né? Eu não tinha filhos nessa época, mas o Sérgio tinha, e o filho do Sérgio era quase como meu filho, e lá em Belo Horizonte eu já tinha minhas filhas, e a gente sonhava com essa escola mais democrática, onde a gente pudesse pôr em prática os nossos princípios, as coisas que a gente acreditava. E aí outras coisas, né, que a gente fazia, lá em Contagem a gente tinha comissão de compras, então a gente fazia compras coletivas e tinha um grupo, aí distribuía para aqueles que não podiam, para os que estavam desempregados. Então a gente criou muito, depois outras coisas, feiras culturais, onde as pessoas podiam mostrar as suas possibilidades, né, cada um mostrar os seus talentos, isso nas comunidades, nas favelas. Então fizemos um grande movimento lá, nas favelas de Belo Horizonte, íamos para as portas de fábrica. Então, a minha militância se deu muito mais em Belo Horizonte tardiamente, né? Não foi na época da... tardiamente nesse sentido, né? Não foi nos anos mais pesados, porque eu tinha outras missões nesse momento. E aí eu segui a minha carreira de educadora, então eu continuo, hoje estou aposentada, mas ainda trabalho, escrevo. Meu livro foi publicado agora, foi aprovado pelo MEC para ser distribuído para as escolas. Enfim, assim, é um resumo. Aí vamos ver se você tem perguntas ou se o Sérgio quer falar. É o que eu lembro, assim, de... Eu queria marcar muito, assim, né, e que eu acho que é importante você, né, no uso que você fizer disso, marcar muito a importância da figura da nossa mãe, né, que eu acho que é uma coisa que nós devemos a ela, né, a memória dela, a gente exaltar essa lutadora que ela foi, esse, né, sofrimento que ela viveu e essa... Eu acho que os meninos, principalmente o Hamilton, não foi assassinado por causa dela, né? Eu tenho clareza disso hoje. E os meninos não foram tão maltratados também por causa dela, porque ela ia lá e ela fazia escândalo, e ela ia na igreja, né? Como é que chamava? O Dom Fedal? Dom Fedal? Ela ia lá e dizia e contava e punha a boca no trombone mesmo. Então eu acho que isso garantiu a sobrevida deles nesse momento. Então conta um pouco mais dessa dona Julípia, porque como a única filha que a gente teve a oportunidade de entrevistar, você deve ter um olhar diferenciado, você já demonstrou alguns aspectos que não se sobressaíram nos demais depoimentos. Principalmente como foi esse período da prisão do Hamilton, assim, como que ela estava? A mamãe, como todos nós, né, era uma figura extremamente contraditória, né? Era assim, e principalmente se tratando de filhos, né? Ela, ao mesmo tempo que ela tinha o maior orgulho desses filhos dela, que estavam lutando pelo bem da pátria, pelas mudanças, pelas transformações, ao mesmo tempo, o sonho dela era também ter filhos engajados na sociedade, né, formados. Então, para ela era uma tristeza imaginar
que os filhos dela não estariam. Eu lembro quando eles saíram do colégio militar e foram lá pro... Como é que chamava aquele colégio? Rio Brando? Araújo? Não, aquele ali Eu fui para o Rio Branco, o Paulo foi para o Rio Branco. Não, aquele que tinha aqueles irmãos, o Lenin, o Trotsky, o coisa que eram... O Rio Branco era Araújo. Era o de Brando? Era o de Brando. Só eu que fui para o Rio Branco. Só você? Sim. É. Pois é, mas então imaginar os meninos num colégio público, para ela era doloroso, ela queria que eles fossem mesmo, ela sonhava, então assim, era extremamente contraditório isso, né? Porque ao mesmo tempo que ela defendia os direitos deles dizerem todas essas coisas e de lutarem e de transformarem a sociedade, ao mesmo tempo ela queria que eles fossem generais, o sonho dela era que eles fossem generais, né? Como era também o do papai. O papai era uma figura, embora a gente, assim, hoje ainda eu e o Sérgio estavam conversando, a gente conhece pouco da formação dele, da infância dele, das coisas dele, mas até onde nós sabemos, né, depois dele já adulto, ele era uma pessoa que tinha ideias próprias e lutava pelas suas ideias e foi preso por isso. E no final da vida isso ficou muito marcado para nós, porque ele ainda trazia, né, aos 65 anos, doente, com arteriosclerose, etc., ele trazia as marcas da repressão quando ele ficou... tinha alucinações até, e ele imaginava que a polícia estava chegando e ameaçava correr e sair fora, porque eles vêm aqui e vão me prender. Então, quer queira, quer não, né, talvez mesmo não querendo, ele passou para nós, né, e passou muito para os meninos, essas suas ideias. A gente via depois que ele morreu, pegava os jornais, as coisas que ele tinha, e ele discutia com o próprio jornal, né? Então xingava os americanos, chamava os tubarões, os não sei o quê, então, e foi preso, né, na Revolução de 32. Então, oi? No Estado Novo, de 37, que ele foi preso. 32, que eu saiba. Não, na Tá bom, aí a memória falha. Ditadura do Getúlio. Bem, então, e a mamãe foi essa pessoa que acompanhou, né, as ideias dele, né? Eu acho que ela cresceu, ela era 20 anos mais nova do que ele, então ele também foi um mentor intelectual dela, né? Ela foi, né, constituindo as suas ideias sobre o mundo, sobre a política, sobre as coisas, mas ao mesmo tempo ela vivia esse conflito dos meus filhinhos queridos, que eu quero que se deem bem na vida. E se dar bem na vida, esse caminho era um caminho muito tortuoso, um caminho muito difícil, que ela não queria que eles trilhassem, né? Mas assim, embora ela, né, ela vivesse essa contradição, ela não vacilou em fazer tudo como eu disse, né, dela ir atrás, dela brigar, dela se humilhar. Então para ela não tinha limite, né, era desde de pedir, se humilhar, fazer escândalo, né. Então para a mamãe não existia, era uma leoa, não existia limite para ela defender as suas crias, né? Então tem alguns fatos hilários aí, né, dela, para chamar atenção, ela entrar de joelho na Ilha das Flores, né, dela, enfim, tem essas histórias aí. Não contaram essas histórias, Vitória? Não? Tem mais algumas, você lembra? Não, ela entrou na Ilha das Flores de joelho, e aí veio um general, um militar lá, minha senhora, o que que... Não, eu vou entrar de joelhos porque eu quero ver o meu filho de qualquer maneira, e eu quero... Né, ela queria chamar atenção e tal, e
foi de joelho, chegou com o joelho ferido lá dentro, atravessou todo o terreno da Ilha das Flores de joelhos, né? E aí os caras, assim, né, chamam a atenção de todo mundo e aí eles foram obrigados a deixar ela ver. Tem outra, e Sérgio, lembra? Aí eu não lembro. Eu sei que era uma coisa fora do comum, as coisas que ela fazia. A mamãe era muito, muito doida. Como que era o nome dessa escola que você fez aí em Belo Horizonte, Vitória? Pés no chão. Pés no chão? Pés no chão. Eu não fiz. É uma escola comunitária, assim, comunitária, né? Uma cooperativa de pais que a gente tinha. Então, o que que era? A gente tinha isso em 70 e... Mariana é de... Aí já é 70 e... Não, nós fomos para lá em 77, né? 77, A gente tinha a gente tinha saído aqui da oficina, né? Que era um espaço interessante. Não sei se contou da história do lobo, do lobo comunista, como é que era? O lobo... Porque depois pegaram a oficina, né? E aí invadida, aí 1000 reportagens, 1000 matérias. Aí criaram 1000 histórias em torno, né? Folclore, né? Que lá ali se ensinava o lobo... Como é que é? As histórias, eles... Como é? O lobo imperialista e os 3 porquinhos proletários. Bobajada, né? Que ficaram dizendo. Então, ele tinha saído desse espaço de educação, né, mais libertária e interessante, onde a gente estudava e produzia e tal. E aí eu já tinha minha filha, que eu levo para uma escola em Belo Horizonte, uma escolinha, né, que eu trabalhava, então precisava que ela fosse para a escola. E aí, assim, uma coisa totalmente reacionária, ruim, fraca, uma proposta de escola muito ruim. E aí lá eu conheci 2 casais e a gente decidiu criar uma escola nos moldes da oficina e criamos. E ela existe até hoje, né? Hoje ela não existe como cooperativa, mas se tornou uma escola muito interessante, é um espaço ainda de uma escola interessante. E aí foi a época em que eu passei a estudar muito educação de criança pequena, e aprendi muito. E fui levando essas ideias para outros lugares onde eu estive. Trabalhei no MEC, dentro do MEC, durante muitos anos, mais recentemente. Essas escolas que vocês participaram, foi as que primeiro discutiram no país, Vallon, Vygotsky, Piaget, as propostas mesmo de Reggio Emilia, né, que hoje são as pré-escolas mais conhecidas do mundo inteiro. Nessa época a gente já conhecia Loris Malaguti e outros educadores da época. Então foi alguma coisa no terreno da pedagogia, alguma coisa muito avançada, né, para a época da pedagogia soviética, da pedagogia. E lá teve o destino trágico que teve aqui também, de repressão? Não. Lá já foi nos anos 77, né? Daí já era... Abertura do outra gás, coisa, segura. Um pouco controversa em alguns locais. A abertura não foi uniforme. Não, mas lá não tivemos problemas nenhum. E chegou a integrar a Polop? Como foi essa história? O Gildo era quadro da Polop. Eu sempre digo que eu sempre fui muito rebelde, né? Eu nunca fui rebelde nesse sentido, que eu não me submetia a partido político, aos partidos de esquerda. Eu nunca entrei de cabeça, mas da mesma forma eu dei apoio integral o tempo todo e participei participava como militante, mas não como militante. Eu trabalhei no Jornal dos Bairros, em Belo Horizonte, não sei se você conhece, o Jornal dos Bairros era um jornal comunitário, distribuído gratuitamente nas favelas, nas portas de fábrica, etc. Então eu fui já com uma missão de me integrar em algumas coisas, né? Então o Jornal dos Bairros era esse espaço.
os comitês, né, de fábrica que começavam a surgir nessa época, era outro, o movimento de favelas, etc. Mas eu não tinha vinculação partidária. Eu nunca fui da Polop também diretamente, mas discutia, grupo de estudo e discussões sempre, né, com todo o pessoal da Polop, então... Várias reuniões na tua casa, né? Hã? Várias reuniões do grupo. Meu Deus, reuniões nacionais tinham lá em casa, que a gente saía de casa e deixava apartamento. Nós demos um carro para Polop, para fazer fundos, o único carrinho que a gente tinha. Então, assim, eu sempre tive essa tendência a mecenas da esquerda. Mecenas da esquerda. Mas, isso vai ser registrado. Mas com muito... acreditando muito. Mas tinha coisas assim que eu sempre discordei, entendeu? Então, quando eu digo que eu sempre fui rebelde, é um pouco isso. Por exemplo, quando eu quis fazer mestrado, depois lá em Belo Horizonte eu fiz mestrado, etc. Mas assim, primeira vez que eu quis fazer mestrado, o pessoal da Polop disse, não, você não vai fazer mestrado, porque você é importante ficar lá no movimento. Então eu não conseguia aceitar que as pessoas comandassem a minha vida, entendeu? Então a minha rebeldia se dava. Então por isso eu sempre tive dificuldade de me filiar a uma entidade dessas, né, de caráter, porque elas eram extremamente autoritárias, diga-se de passagem também, né? Tinha que ser em um determinado momento, mas elas continuaram extremamente autoritárias e eu, assim, sempre resistia a me submeter a isso. E no PT, mesmo no PT, a gente brigava muito, né? Quando sentia, né, essa coisa de... E como socialismo foi essa democrático. Pelo PT, Vitor? Oi? Como foi essa atuação no PT? Foi muito grande, principalmente em movimento de base, né? Assim, a gente trabalhou muito primeiro, movimento de creche na região, na periferia de Belo Horizonte, assim, tive um papel muito importante na luta por creches, né? Que era um movimento de mulheres extremamente importante, em Minas teve uma força muito grande. Movimento de bairro, então, porque o PT, você é novo, né, mas você deve conhecer bem a história do PT, e principalmente em Minas, ele se estruturou, ele tem uma história de base mesmo, de núcleos, né, então a gente criava núcleos na periferia de Belo Horizonte, em vários bairros nós criamos núcleos, a nossa casa era o centro de um núcleo e, sobretudo, nas favelas de Contagem, a gente... E aí, assim, teve participação nas eleições, eu nunca me candidatei também, porque eu nunca quis entrar diretamente para a vida política, mas meu marido foi candidato a vereador em 82, entrava de cabeça nas campanhas, em porta de fábrica, no trem, né, que não tinha metrô ainda, dinheiro, né? Então, assim, a gente, tudo que ganhava era para subsistência e para segurar as pontas, tanto da Polop, né? No caso do Gildo, e que eu compartilhava, como do PT, fazíamos festa, então o PT era uma beleza, era delícia aquele movimento, a gente era muito pobre, mas gostava muito das coisas que a gente fazia. Então era festas para angariar fundo, daí íamos nós lá fazer sanduíche, vender, e fazer barraquinha, e fazer bazar de roupa usada, e juntava as coisas. Então foi um momento bom também, assim, né, da vida comunitária, né? Os sonhos eram muitos. Aí, assim, quando o PT... E aí a gente via muito o PT como um partido de resistência
não como um partido de poder. A gente não conseguia, a gente não lutava por um PT no poder. A gente dizia que o que a gente queria era que as nossas ideias penetrassem, né? E que a gente queria muito mais do que assumir o poder eleitoralmente, né? Ainda, a gente defendia ainda a luta armada e etc. Então, quando o PT deixou as bases, né, deixou os núcleos, para mim foi uma decepção muito grande e foi também um momento em que hoje eu, né, claro, sou partidária, defendo, etc., mas eu não me engajo mais nas lutas, porque eu tenho, inclusive, muitas divergências com o pessoal que está na frente do PT ainda hoje. Mas as ideias permanecem. Só para fazer uma última questão, Vitória, só para fazer um contraponto com Curitiba mesmo, como foi esse movimento das favelas lá em BH, em Belo Horizonte? Foi, como é que eu posso te dizer? Tinham várias, né, favelas, tem ainda, né, na região, na periferia de Belo Horizonte e de Contagem. E a gente chegava e começava a discutir as questões mais prementes, né, deles na época, que era o movimento por transporte, que era o movimento por creche, que era a questão era transporte, era creche, era... O que mais que era forte nessa época? Eu acho que era mais esses eram os motes principais, né? E aí a coisa do emprego, né? E a gente ia se aproximando das pessoas e participando dessas lutas e, claro, ia levando as ideias e criando núcleos, se apoiando muito nas associações de bairro, né? Que existiam na época. E aí, assim, tinham pessoas nas associações muito interessantes e muito batalhadoras, né? E que se ligavam com as comissões, com os movimentos de fábrica também, né? Que começavam a se estruturar. Então, essas pessoas que viviam nas favelas, muitas delas, filhos e pessoas, estavam também atuando nas fábricas. Então, era a nossa forma de penetração dessas ideias. E aí a gente passou, né, quando surgiram as ideias do PT, primeiro era isso. O Jornal dos Bairros teve um papel extremamente importante nisso aí. Ele era um jornal que noticiava coisas das favelas, da periferia mesmo, né, de eventos e de lutas e de festas e de tudo isso, e aí ele era distribuído gratuitamente. Então tinha um grupo muito grande de pessoas que voluntariamente, né, trabalhavam, produziam o jornal e distribuíam. Então o domingo de manhã era reservado para a distribuição do jornal. E aí nesse jornal eram veiculadas as ideias, né? Muitos veiculados. Hã? E os comícios na Praça da CEMIG, que eram importantes. Então havia um movimento de agitação e propaganda, né, por meio do jornal, por meio de coisas, e os nossos comícios lá foram sempre muito interessantes, né? E o mineiro é muito festivo, né? Então tinham os comícios, mas sempre tinha um show, tinha uma coisa, né? E depois essa questão do movimento cultural, eu estava falando, né, principalmente transporte e creches, mas a gente estimulou muito também essa coisa dos movimentos culturais nos bairros, as pessoas se sentiam muito valorizadas, né, com essa questão das artes, das coisas que eles produziam, ser colocadas em feiras, fazia feira na rua, fechava as ruas e fazia, né, trazia os talentos musicais e isso e aquilo, e fazia exposição de artesanato das pessoas. Então, muitas coisas que hoje foram, inclusive, apropriadas pelo sistema, né, tiveram sua origem aí. Então, a gente acredita que a gente teve um papel muito importante nisso, né,
na valorização mesmo né, dessas periferias, dos grandes centros, né? Vitória, me surgiu uma questão aqui, ao acaso, não sei qual associação que eu fiz, mas quando o Paulo chegou em casa, depois da prisão, e ele mencionou que foi torturado, pelo que eu lembro, você lembra como ficou tua mãe com a notícia, assim? Se só bateu ela, se já era esperado, não era? Eu fico achando que, assim, que tudo que eles passaram, eles não falaram para a mamãe nua e crua, não contaram para ela tudo que aconteceu com eles na prisão, né? Porque eu acho que isso seria muito duro para ela. Então, eu acho que ela foi sabendo aos poucos, mas eu não lembro, não tenho lembrança assim, de como é que foi mesmo, porque nessa época eu não estava mais em casa, né? Eu já era casada e tal. Mas eu lembro que foi muito triste. Eu lembro principalmente da prisão do Daniel, que foi uma coisa assim, que era o caçulinha, né? 17 anos, quando ele foi preso, foi uma coisa muito terrível mesmo, assim, difícil dela. Agora, acho que essa coisa da tortura, né? Aí mais forte do que acontecia era o imaginário dela estar né, pensando que eles podiam estar sendo mortos naquela. Ela não dormia mais, né? A mamãe acordava a noite inteira e com medo até que invadissem a casa dela, né? Essa coisa toda. Muito obrigado, Vitória. Você quer deixar uma palavra final, alguma coisa? Acho que é um trabalho muito importante que vocês estão fazendo, né? Eu acho que é fundamental resgatar essa memória e acho que, assim, né, são pedaços, são retalhos que vocês vão ter que costurar, né, muito, porque realmente eu, às vezes, fico, como eu disse para você, que eu estava até meio temerosa de falar, porque a gente tem medo de não ser fiel, né? Porque o tempo passa e a gente vai ficando velho e a memória vai... Mas acho que se eu pude contribuir em alguma coisa, é bom. Muito obrigada, viu? Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado.
equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.